Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos trazer informações agora da tarde, né? Finzinho da tarde, início da noite. Thales Magno é mais um jogador do Vasco confirmado aí com o Covid-19 e desfalcará o Vasco na próxima partida aí contra o São Paulo e também em outros jogos. Vamos falar da situação aí do garoto que pegou Covid e também dos outros desfalques que o Vasco já tem por conta desse vírus. Também vamos falar aí do que planeja o Vasco fazer aí no Black Friday, né? Deseja fazer um novo plano para os sócios, igual foi no ano passado. Será que vai ter o mesmo sucesso? Vamos saber mais aqui, vamos falar mais disso e também vamos falar aí por que o Vasco não pega reforços da base, jogadores caseiros feitos em São Januário que dão muito certo na base, que poderiam ajudar esse time a sair dessa situação, e sem falar nos problemas aí que o Sapinto vai ter com os desfalques. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, amigo, se inscreve aí, rumo a 130 mil inscritos, compartilha com seus amigos vascaínos. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Bom, pessoal, hoje o Thales Magno foi diagnosticado aí com Covid-19 e desfalcará o Vasco na partida contra o São Paulo e possivelmente também na partida contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Jogador que estava se queixando de algum cansaço no jogo de ontem contra o Fortaleza foi substituído no intervalo da partida. Era bem nítido que o Thales Magno não estava rendendo absolutamente nada, não somente no jogo de ontem, mas nos últimos jogos do Vasco ele não está jogando absolutamente nada, deixando o torcedor vascaíno no pé da vida com ele. Eu já não aguento mais ver ele como titular do Vasco. E as informações que vêm de São Januário é que o jogador estaria se sentindo mal e por isso não vem rendendo aí nos últimos jogos e estava já com suspeita de Covid-19, e ontem após a partida contra o Fortaleza foi confirmado aí que o jogador estava com o vírus. Infelizmente o Thales entrou em campo ontem e provavelmente deverá ter mais jogadores do Vasco aí com Covid-19, para infelicidade de nós torcedores, né? Que o Vasco já está cheio de desfalques e perder mais jogadores, principalmente o argentino Germancano, que é um dos principais atacantes da equipe. Já perdeu o Martim Benítez, né? Que está fora aí do jogo de domingo e também possivelmente do jogo aí na próxima semana pela Sul-Americana. Vai ficar bem complicada a situação do Vasco e o Sapinto vai ter muitos problemas para montar essa equipe. Mas também vai ter algumas voltas, né? Hoje pela manhã o Leandro Castanho e o zagueiro Miranda voltaram a treinar com o elenco vascaíno. Os dois se recuperaram do Covid-19 até o momento. O Felipe Bastos, o zagueiro Ulisses, também o Thiago Reis, o atacante Ribamar e o Carlinhos seguem fora aí do Vasco e também dessa partida contra o São Paulo. E agora com o Martim Benítez e o Thales Magno irão se juntar a eles, o Vasco vai ter muitos problemas aí para escalar a equipe aí no próximo jogo contra o São Paulo. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse problema, esse surto de Covid-19 no Vasco. Quem você escalaria aí como titular da equipe, né? O Thales Magno fora, provavelmente o titular deverá ser o Gustavo Torres, uma alteração que já deveria acontecer naturalmente. Não é porque o Thales está com Covid-19 que deveria acontecer, e sim porque o Thales não vinha jogando absolutamente nada com a camisa do Vasco. E o Sapinto também vai ter que rever esse conceito e de escalar o Pikachu como camisa 10, porque não temos criação no meio campo. É melhor ele tentar escalar um pouco o Léo Gil mais avançado e escalar o Marco Júnior talvez como segundo volante. Não sei se ele vai fazer isso, ou talvez até mesmo o Bruno Gomes para dar uma proteção maior, avançar um pouco mais o Leonardo Gil, porque ele é o único jogador no meio campo que tem qualidade. Porque o Andrei, pelo amor de Deus, era pro Vasco já ter vendido esse jogador há muito tempo. Qualquer proposta que chegar, libera esse jogador, porque não joga absolutamente nada e, na minha opinião, já tá fazendo hora extra no time titular do Vasco. E tomara que o Sapinto resolva essa situação aí, porque o Vasco não pode jogar mal como jogou contra o Fortaleza. Foi assustador e, na minha opinião, é seríssimo candidato a ser rebaixado. Bom, pessoal, a diretoria do Vasco pensa em fazer uma nova promoção de Black Friday, assim como foi feita no ano passado, né? O Vasco, no ano passado, conseguiu surpreender o mundo, conseguindo aí mais de 180 mil sócios, e teve, nesse ano, mais de 100 mil renovações aí do sócio-torcedor que foi assinado no final do ano passado. E agora o Vasco deseja fazer uma nova promoção desse Black Friday para ver, quem sabe, atinja novamente as pessoas que não renovaram o seu contrato e para se associarem ao Vasco. Fato é de que o Vasco deve estar perdendo sócio-torcedor devido aí à crise política do clube e principalmente da péssima campanha que está fazendo o Vasco. Nada motiva o torcedor a querer se associar ao Vasco.
Eu particularmente mantenho o meu sócio ativo, mas infelizmente, cara, tá bem difícil aí do torcedor vascaíno criar a expectativa de ver um Vasco melhor, porque, sinceramente, a política do Vasco vem arrebentando o clube e a gente fica aí nesse imbróglio judicial e o torcedor vem perdendo a paciência tanto com o Vasco dentro de campo e também fora de campo. E agora fica nessa situação aí, o time brigando mais uma vez para ser rebaixado, e se não fosse o sócio torcedor poderia ser muito pior, né, pessoal? A gente sabe muito bem que o sócio torcedor vem segurando aí algumas pontas no Vasco e a situação é bem caótica, a situação bem complicada. Na minha opinião, se houver alguma promoção aí de sócio torcedor, talvez não vai ser tão motivada como foi no ano passado, até porque o sócio torcedor não pode sequer ir em São Januário assistir mais os jogos do Vasco, devido obviamente por causa da pandemia, e somente se associar por amor ao clube vem se tornando uma coisa um pouco mais difícil para o torcedor, porque a situação do Vasco é bem complicada aí no Campeonato Brasileiro. O torcedor não tem motivação nenhuma sequer para usar a camisa do Vasco, quanto mais ser sócio do clube. Bem difícil a nossa situação, e essa diretoria do Vasco deveria ter feito algo de relevante antes de deixar o Vasco aí na lama, porque eles vão abandonar o Vasco. O próximo presidente pode pegar o Vasco até mesmo na segunda divisão. E deixa aí nos comentários se você acredita que o sócio torcedor do Vasco pode dar mais uma resposta e quem sabe batendo mais um recorde do ano passado. Eu acho bem pouco provável que isso aconteça, mas aqui é Vasco, né? Mas a gente sabe da paixão do torcedor vascaíno pelo Vasco e nada é impossível para o nosso clube. Somente aí voltar a jogar bola e resolver essa política, porque parece uma coisa impossível no Vasco, porque realmente nada muda no nosso clube, passa ano, continua a mesma coisa, futebol sempre brigando para não ser rebaixado e a politicagem sempre aí na mídia querendo ir à justiça, resolvendo tudo judicialmente, e a gente não vê mudanças no Vasco. Bom, e para fechar aí, para falar do futebol mais uma vez, né, o time péssimo, em péssima campanha, o Ricardo Sapinto pediu à diretoria reforço para a equipe, só que não foi atendido, né? Hoje se encerra o prazo aí de inscrição no Campeonato Brasileiro para contratações de jogadores, né, para novos jogadores, e infelizmente o Vasco não atendeu o pedido do técnico português, e a solução, na minha opinião, está na base, né? Já que esses jogadores aí não vão fazer nada de relevante com a camisa do Vasco, é a mesmice, são os mesmos jogadores de 2, 3 anos atrás que a gente já está vendo com a camisa do Vasco. Poucas peças que mudaram, mas o plantel do Vasco continua praticamente o mesmo dos últimos anos, das péssimas campanhas de 2018, de 2019 e também desse ano de 2020, mais um ano o Vasco brigando para não ser rebaixado. Na minha opinião, já era para ter subido o garoto Caio Lopes há muito tempo para o time profissional do Vasco. O Vasco vem dando grandes oportunidades a jogadores que não estão jogando absolutamente nada, e tem um garoto na base que é um ativo do clube, jogador que, na minha opinião, tem um aval de praticamente todos os torcedores vascaínos para ser jogador profissional da equipe, para subir e ajudar o Vasco, né? Ele vem jogando muito bem na base do Vasco, jogador que ficou um tempo afastado, se eu não me engano, ele estava contundido, voltou e já voltou metendo gol contra a Mulambada no sub-20 do Vasco. O jogador tem 20 anos, está na idade sim já de subir e provavelmente aí ser titular da equipe, porque o Vasco não vem tendo qualidade no meio campo, principalmente com o Andrei, que não está jogando absolutamente nada. Eu recuaria o Leonardo Gil para primeiro volante e jogaria com o Caio Lopes de segundo volante e, claro, o Martim Benítez no meio campo. E assim a gente vai ver se o garoto vai ter qualidade ou não de ser jogador profissional do Vasco, porque senão o empresário dele vai querer pôr ele em outro clube. O Vasco não vai dar oportunidade pro cara, ele vai ser vendido aí para outro time, pode até mesmo parar no rival Flamengo. Já pensou? Aí a gente vê muitos jogadores fazerem isso. A gente já viu muitos exemplos aí de jogadores que saem do Vasco sem oportunidade nenhuma, vão para outros times, dão uma volta por cima, jogam muito bem nos outros times e acabam sendo vendidos aí por milhões e milhões de reais. Eu vou citar um exemplo aqui, não tão recente assim, mas um exemplo que, na minha opinião, tem uma relevância, uma certa relevância. O jogador Renato Kaiser, ele era da base do Vasco, foi muito criticado, era muito criticado por vários torcedores do Vasco. O jogador acabou saindo do Vasco, não teve oportunidade nenhuma no time principal do Vasco, saiu, se eu não me engano, ele foi para um time pequeno, foi para o Tupi. Do Tupi ele se destacou no Campeonato Mineiro, foi comprado pelo Cruzeiro e o Cruzeiro emprestou ele para alguns clubes da Série A, emprestou para Chapecoense, depois emprestou para o Atlético Goianiense nesse ano, onde o jogador estava jogando muito bem, ele fez gols contra o Vasco e o Cruzeiro acabou vendendo ele para o Atlético Paranaense, lucrando uma boa grana. E o Vasco sequer tinha aproveitado esse atleta, que hoje certamente poderia fazer parte do plantel do Vasco, porque ele é infinitamente
infinitamente melhor do que o Ribamar, um atacante que sequer foi revelado pelo Vasco, e o Vasco não deu oportunidade pro garoto, e ele está brilhando, fazendo gol todo jogo com a camisa do Atlético Paranaense, é o melhor jogador do Atlético Paranaense e era revelado pelo Vasco. E a gente pode perder aí alguns talentos que tem na base, e o Caio Lopes é um desses, e também tem outros jogadores que poderiam subir aí pros profissionais do Vasco, e o Vasco não vem dando oportunidade. Eu acho que o técnico Ricardo Sapinto poderia olhar com mais carinho para a base do Vasco, porque tem bons jogadores. João Pedro, atacante de lado, já passou da hora dele estar no time principal do Vasco. Ele é um jogador habilidoso, arisco, consegue fazer jogadas pelo lado de campo. Na minha opinião, ele é infinitamente melhor do que o Vinícius, que já subiu para os profissionais e deveria sim ser aproveitado. Entre outros jogadores, tem um MT, tem um Laranjeira, muitos jogadores da base que têm qualidade, que poderiam já subir aí para o time profissional do Vasco. E deixe aí nos comentários quem você gostaria que o Sapinto fosse buscar na base, porque os reforços vão ter que ser caseiros, vão ter que recorrer à base aí para o Vasco tentar sair dessa situação, o Vasco tentar se livrar do rebaixamento. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho e compartilha também com seus amigos para trazer mais vascaínos aqui para o nosso canal. Forte abraço, tamo junto e ótimo final de semana a todos vocês.